Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Patrícia, esse é o Because I Read, nosso canal de bate-papo literário. Sejam todos muito bem-vindos, estamos aqui hoje para mais uma resenha. Então, gente, quem anda acompanhando aqui o canal, nosso perfil no Instagram, nosso grupo no Facebook, sabe que eu tô com umas leituras aí bem extensas, que eu fiz uma lista bem louca aí de 12 livros para 2024, uma lista cheia de calhamaço. Então eu tô lidando com esses calhamaços. Eu comecei pelos Miseráveis, dia 1º de janeiro, e ainda tô nessa lida, mas já tô na reta final, graças a Deus. Tô lendo também Vikings, né, do Neil Price, que conta a história do povo viking, que também é um livro bastante extenso, que demanda bastante atenção ao conteúdo, ele tem muito conteúdo. E aí, para aliviar, assim, para diversificar um pouco, para minha cabeça não queimar os miolos, eu fui nas minhas prateleiras de livros e escolhi uma leitura que eu achei que ia ser assim, mais leve e assim, num gênero totalmente diferente. Quem acompanha aqui o nosso canal sabe que eu adoro uma fantasia, adoro uma ficção científica declarada, assim. Livro para mim não tem idade, qualquer gênero, livro de qualquer idade para mim eu tô lendo, desde que seja alguma coisa que me interesse. Mas eu tenho um carinho especial por fantasia e ficção científica. E aí, eu tenho na estante, eu tô há muito tempo querendo ler, Fundação, do Isaac Asimov. Não, gente, não foi esse livro que eu peguei levinho pra ler, não, tá? Há muito tempo que eu tô querendo ler Fundação, mas ainda não coloquei, né, assim, na lista, né, de prioridades. E aí eu lembrei que eu tinha um outro livro dele, porque eu nunca tinha lido nada do autor. E aí eu tirei da estante O Fim da Eternidade, do mesmo autor, e é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Mas antes da gente começar, vou pedir por favor, você não esquecer de deixar o seu like, de você se inscrever no canal se você gostar de nosso bate-papo. E vou lembrar aqui para vocês também que amanhã, dia 4 de março, a gente está começando a nossa primeira leitura conjunta do ano. Para quem não sabe, quem está chegando aqui agora, o Because I Read faz uma leitura conjunta aberta, para quem quiser participar. A gente tem um grupo de discussão no WhatsApp, que sempre fica descrito aqui na descrição do vídeo, sempre está o link para o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente discute. E amanhã a gente começa a nossa leitura de Memórias do Subsolo, de Fyodor Dostoiévski, livro escolhido por vocês. Eu trouxe os livros aqui para votação, vocês me ajudaram a escolher. E esse vai ser a nossa leitura de março. Já vamos começar assim, chutando, né, o pau da barraca já com um Dostoiévski. Mas esse aqui é fininho, eu acho que vai ser uma leitura muito bacana, muito interessante. Nossas leituras são sempre muito boas, mesmo assim, quando eu pessoalmente não acho o livro assim, não é a minha xícara de chá, não é exatamente o meu gênero, mas só de participar da discussão, da gente conversar e trocar ideias, eu aprendo com vocês, a gente troca ideias, é uma experiência muito bacana. Então eu queria convidar todos vocês a participarem. A gente tem um cronogramazinho, eu sempre faço um cronogramazinho para servir de base para a leitura. Esse cronograma vocês encontram na bio do perfil do nosso grupo lá no Instagram, e vocês encontram também na postagem sobre a nossa leitura conjunta no nosso grupo do Facebook. Vem participar com a gente. Amanhã, no primeiro dia de leitura, eu vou estar postando o cronograma de novo lá no nosso grupo de discussão, tá bom? Então, e mais uma coisa, todos os livros que eu mostro aqui pra vocês, eu deixo o link aqui embaixo, o link da Amazon, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bom? Sem mais delongas, vamos começar a conversar sobre a nossa leitura de hoje, que é O Fim da Eternidade, de Isaac Asimov. Eu nunca tinha lido nada do autor, como eu já expliquei pra vocês, né? Então eu comprei esse livro aqui pensando assim, vai ser uma boa porta de entrada antes de eu entrar num calhamaço do autor, né? O que a gente tem para falar sobre esse autor? Vamos conhecer um pouquinho o Isaac Asimov. Isaac Asimov era russo, tá? Nasceu em 1920, mas já aos 3 anos ele foi para os Estados Unidos, se naturalizou americano, estudou na Universidade de Colômbia, ele fez bioquímica, e ele era conhecido pelo apelido de O Bom Doutor, do The Good Doctor. E depois ele tirou um PhD em Química, ele participou, acho que se eu não me engano, vamos dizer assim, na engenharia de navios, né, durante a Segunda Guerra Mundial, assim, na arquitetura, como é que se fala, gente? Não tem um termo técnico, né,
na parte teórica, assim, né, da produção de navios durante a Segunda Guerra Mundial. E foi em 1939 que ele começou a entrar no mundo literário. Ele começou a escrever para revistas, né, para periódicos sobre ficção científica. E o Isaac Asimov tem uma obra bastante extensa, né? Entre os livros mais famosos dele, a gente vai ter aí essa trilogia, a trilogia Fundação, talvez seja o mais famoso. A gente tem também a série Eu, Robô. A gente tem um livro que eu achei muito interessante, que eu até botei na minha lista de desejados, que é falando sobre o Império Romano. E ele também é autor que eu não sabia, eu nunca tinha me tocado nisso, de um filme que eu gosto, ele foi autor de uma obra que foi adaptada para as telas, acredito que nos idos de 1990, que eu gostei muito, que eu gosto muito. Eu até tenho o DVD, eu sou antiguinha, gente, até tenho um DVD, que é O Homem Bicentenário, com Robin Williams. Quem não gosta desse filme, né, que também é dele, né? Então, ele ganhou 7 Hugo Awards, né, que são prêmios dados, se eu não me engano, para o pessoal que trabalha, que faz obras do gênero de ficção científica. Ele ganhou 2 Nebula Awards também. Ele foi muito premiado pela sua obra, foi muito bem reconhecido e tem uma obra bastante extensa. Então esse é o Isaac Asimov pra gente. Então vamos falar então sobre um pouquinho sobre o enredo desse livro. O que esse livro aqui traz? É um livro que não é muito longo, ele tem 250 páginas, 56 páginas. E ele vai falar, ele vai trazer aqui a premissa dele. Ele é um thriller de ficção científica. É um thriller com meio que mistério, né? Falando sobre ficção científica. Ele foi publicado pela primeira vez em 1955, tá? E ele vai trazer o tema dele, a premissa dele, né? É viagem no tempo e o controle do homem sobre o destino da humanidade, sobre o controle de alguém sobre o destino da humanidade. É sobre isso que o livro vai desenvolver toda a trama aqui, toda a história, né? E o nosso protagonista aqui é o Andrew Harlan. O Andrew, ele é um eterno, né? E o que isso quer dizer? Que ele participa de uma organização chamada Eternidade, e a função dele lá dentro dessa ele trabalha para essa fundação, né? Para essa organização, e ele é um técnico. O que um técnico faz na eternidade? Ele é responsável por analisar os momentos dentro da história da humanidade aonde precisam ser feitas mudanças que vão evitar um massacre, uma guerra, desastres e por aí vai, para manter a humanidade, vamos dizer assim, entre aspas, funcionando, né? Sem grandes catástrofes, sem cataclismas, sem apocalipses, né? E é uma função que é muito invejada, né? E ao mesmo tempo muito odiada, porque eles têm o poder, né, da humanidade nas mãos. E para isso o Harlan, ele passa por um treinamento muito intenso. Eles são escolhidos dentro do tempo em que eles nascem, lá no tempo histórico deles, né, que eles chamam de fisiotempo. São poucos os que têm as características para serem eternos, para trabalhar de alguma forma nessa organização que é a Eternidade. E o Harlan foi escolhido no século lá que ele nasceu para ser um eterno. Eles nunca escolhem pessoas casadas e com filhos, sempre pessoas solteiras, bem novas ainda. E eles passam por um treinamento muito rígido, durante muito tempo, né? E até mesmo para adaptar, porque eles nunca mais vão voltar para a vida normal deles, né? Eles ali vão abrir mão da família, de tudo. E eles aprendem a ter uma autodisciplina muito grande para não deixar a emoção guiar as decisões deles sobre o destino da humanidade. E o Harlan é assim, é o típico técnico, é o técnico perfeito, né? Ele separa totalmente a emoção, ele, pelo menos, a gente tem um narrador aqui que não é em primeira pessoa, mas o narrador deixa muito claro que o Harlan acha assim que ele não sente falta de família, ele não sente falta de ter alguém na vida dele, ele tá feliz, ele tá contente, vamos dizer assim, né? Com aquela função dele ali, de responsabilidade que ele tem sobre a humanidade, né? E isso aí acontece, né? Até o dia que ele conhece uma mulher
chamada, eu não sei se eu vou pronunciar certo, mas é Lois Lamont. E a partir daí ele vai começar a questionar uma porção de coisas, né? Então esse é mais ou menos o enredo que a gente vai encontrar aqui dentro dessa história, né? Então, como eu falei, gente, a narrativa é muito fluida. Quando eu estava procurando um livro para ler, assim, diferente dos Miseráveis e diferente dos Vikings, eu comecei a ler, fui pegando os livros da estante, lendo assim as primeiras 2, 3 páginas, e esse aqui foi o que eu encontrei, assim, a leitura mais fluida, que mais me chamou a atenção, que mais me envolveu. Eu falei, então vai ser esse, né? Então, assim, o que eu posso falar pra vocês de narrativa, como eu já falei, a narrativa em terceira pessoa, não é o narrador onisciente, até porque é um livro que envolve um certo mistério, um certo suspense, né? Então, não é um narrador onisciente, mas é uma leitura muito fácil, muito fluida. Ele é um livro que você lê muito rápido, né? Então, assim, a narrativa é muito boa. Isso pra mim já me deu uma boa indicação aqui pra ler Este Calhamaço, né? Eu espero que seja uma narrativa bem fluida também. Então, o que a gente tem mais aqui? É uma narrativa que eu, Patrícia, né? Eu classifico como uma narrativa masculina, né? O que é isso, Patrícia? Uma narrativa masculina. A narrativa, quem assistiu a resenha aqui do Novelas Insólidas do Zweig, e para quem não assistiu, eu sugiro que vocês dêem uma olhadinha lá, porque eu amei esse livro, Novelas Insólidas de Stefan Zweig. Tem uma novela dentro desse livro que envolve um cachorro, que o cachorro é o protagonista, e envolve um casal de idosos também. E o interessante, muito interessante dessa novela é o seguinte, que ele vai contar a mesma novela 2 vezes. Primeiro ele vai contar do ponto de vista da mulher e depois ele vai contar o ponto de vista do homem. E aí, se vocês lerem Novelas Insólidas e lerem esse conto, vocês já leram, vocês vão entender o que eu quero dizer com uma narrativa masculina, que é uma narrativa assim mais direta ao ponto, mais seca, mais sem floreios. Ele se prende mais ao que é importante, com menos emoções envolvidas na narrativa, né? Então, a minha perspectiva da narrativa aqui do Asimov para esse narrador aqui foi essa, né? Essa narrativa assim, mais seca. E assim, como eu já falei, né? A premissa do livro aqui é muito envolvente, né? É viagem no tempo. Quem que não gosta de, né, conhecer, de ler sobre viagem no tempo, se aventurar junto com personagens em viagem no tempo, né? E essa questão também de controle do destino da humanidade, de controle dos acontecimentos, é uma coisa que gera muita curiosidade, muita polêmica, né? Então ele tem um tema aqui dentro, ele desenvolve um tema aqui que amarra muito o leitor dentro da história, né? E ele criou aqui, você entende bem, é muito interessante a estrutura que ele criou aqui para essa organização chamada Eternidade, né? Tem os técnicos, que é a função dele, que é aqueles que analisam o que precisa ser mudado para que aquela tragédia não aconteça, e aí viajam numa cápsula até aquele tempo para promover essa mudança, não tentando ao máximo possível não interferir naquele momento, né, para não ocasionar outras mudanças. A gente tem os observadores, né, tem os aprendizes. Quando eles chegam lá, eles são aprendizes, eles estão aprendendo tudo sobre como funciona a eternidade, né? A gente tem os observadores, depois que eles passam dessa fase de aprendizes, eles são observadores, eles vão acompanhar os técnicos, vão acompanhar a rotina da organização para entender como funciona. A gente tem, por falta de uma melhor palavra, o pessoal que trabalha na manutenção, vou chamar de mecânicos aqui, né? Mas eu não sei se seria uma palavra melhor, mas o pessoal que trabalha na manutenção das cápsulas, das máquinas, de tudo. E a gente tem aqui os computadores, que são pessoas. Isso aí não ficou muito claro aqui dentro da história, porque esses computadores também foram tirados do tempo deles, do tempo que eles nasceram, foram escolhidos, mas eu não entendi até que ponto eles se transformaram em uma máquina, ou como né, como um homem, como um ser humano pode ser um computador. Mas é como eles são chamados, que são basicamente as pessoas que dirigem, né? E esses computadores, eles têm níveis, né? Sênior, júnior, né?
E eles têm um conselho de computadores, que eles são escolhidos, né, para esse conselho, que se chama Conselho Pantemporal, que é quem toma as grandes decisões aí dentro da eternidade. Então a organização aqui, ele deixa muito explicadinho como é que funciona essa organização. As viagens no tempo, ele dá algumas explicações, mas ele também não entra muito em detalhes, até porque não tem como, né? Ele explica que é a força do Sol que leva, mas ele não entra muito sabiamente, ele não entra muito em detalhes aqui para, né, não botar os pés pelas mãos, né? Para explicar uma coisa que a gente não tem ainda, uma tecnologia que não existe. Então eu achei isso muito bacana. O que eu não gostei, assim, o que né, me incomodou um pouco? Dentro dessa narrativa masculina, no momento em que o Harlan, então a gente tem a descrição do personagem, aquela construção de personagem, que é o Harlan, a gente tem a construção do computador Twistle, se eu não me engano, que é o tutor dele, né, que é aquela pessoa que orienta ele, que, né, vamos dizer assim, o protetor dele dentro dessa organização, que chamou ele para junto e ajudou ele a crescer, que deu cargos técnicos para ele, né, que é um cargo importante. Então, assim, a gente tem os personagens bem construídos, bem caracterizados. Só que na hora que ele conhece a nós e, né, e se envolve com ela, eu achei que o autor passou muito, sabe, de uma forma muito descuidada por esse momento, sabe? Porque desse envolvimento dele com ela vai acontecer várias coisas. Daí a história praticamente se destrincha, né? O que vai mudar, né? As coisas que vão mudar acontecem por causa desse relacionamento dele com ela, né? Por ele ter conhecido. E eu acho que o autor deu pouca importância a isso. Então, assim, eu não comprei esse relacionamento dele com ela. Pelo menos no início, assim, eu não comprei. Eu não me senti envolvida com isso. Eu tenho essa coisa, assim, esse mau hábito, né? Esse vício, que eu gosto de me identificar, não de uma forma completa com os personagens, com os protagonistas, mas me identificar uma coisa ou outra, um sentimento, de ter uma empatia, né? E eu não criei essa empatia aqui dentro com o Harlan em relação a nós, né? E uma coisa que eu achei que faltou muito, assim, também aqui no livro, foi que ele construiu bem os personagens, esses protagonistas, ele construiu bem a organização, a gente entende como... Mas faltou ele descrever melhor os ambientes, sabe? Como é que é esse ambiente dentro da organização? Faltou um pouco dessa descrição de ambiente, né? Entre um autor ser prolixo, descrever demais ou descrever de menos, eu prefiro que ele seja prolixo e descreva demais. Por isso lá vou eu amando Dickens, amando Dumas, amando Victor Hugo, né? Porque eles descrevem assim tudo, nos mínimos detalhes de mais alguma coisa. Não precisava disso tudo aqui, mas achei que faltou a descrição da eternidade, faltou a descrição dos mundos que eles vão visitar também, né? Ele coloca a gente, ele não coloca o leitor dentro daquele ambiente, ele fala muito pouco daquele ambiente ali em que as situações estão se desenvolvendo. Então eu senti um pouco falta disso aqui. Tirando isso, gente, é uma trama muito boa, é uma trama muito inteligente. O que aconteceu aqui? Eu fui lendo, né? Como eu falei, a narrativa fluida, tá? Aconteceu isso, eles viajam no tempo, mudam as situações, e aí ele conheceu a nós, e aí as coisas começaram a mudar. Mas eu ainda não estava entendendo assim, qual é a mensagem do livro, o que o livro quer trazer, assim, além do óbvio, né? Isso aí a gente só descobre, pelo menos eu só fui entender qual era a mensagem que ele estava querendo trazer bem no finalzinho da história, né? E eu quero ler só um trechinho para vocês aqui, que, né, é a pontinha do iceberg. O Harlan, né, o técnico, conversando com o computador, com o Twistle, né, o orientador dele, e ele fala assim, num determinado momento, ele falando pro Twistle, né, Twistle estava enganado em alguns aspectos. Isso é o Harlan pensando, né? Ele supõe que o homem deve evoluir, mas isso não é verdade. Paleontologia não é uma ciência que interesse aos eternos, mas interessava aos últimos primitivos. Primitivos eles consideram todos aqueles que existiam antes de começar essa organização da eternidade, né? Que somos nós, tá? Nós do século XXI estamos incluídos. Aí eu acho que até o século 70, 80, não,
Mentira, 500 e pouco. Ainda são primitivos, tá? Então, paleontologia não é uma ciência que interesse aos eternos, mas interessa aos últimos primitivos. Então aprendi um pouco sobre o assunto, porque o Harlan gostava de estudar os hábitos locais, os costumes, conhecer a literatura. Ele fala assim: pelo menos uma coisa eu sei, as espécies evoluem somente para enfrentar as pressões de novos ambientes. Num ambiente estável, uma espécie pode permanecer inalterada por milhões de séculos. O homem primitivo evolui rapidamente porque seu ambiente era hostil, evoluiu rapidamente porque seu ambiente era hostil e instável. Entretanto, uma vez que a humanidade aprendeu a criar seu próprio ambiente, ela criou um estável e agradável. Portanto, naturalmente parou de evoluir. Né? Então é aí que começa a reflexão da história. E isso aqui é a pontinha do iceberg da discussão que vai acontecer aqui bem no finalzinho do livro, que é onde a gente vai entender aonde é que o autor quis chegar. Pelo menos foi a hora que eu entendi. A nós, para mim, ela aparece ainda na primeira parte do livro, mas a função dela dentro da história ficou muito perdida, apesar dela ter esse movimento com a função da história dela ficou muito perdida durante a história. Mas eu fiquei me perguntando, e aí? É aqui que ela veio na história, né? E lá no final é que a gente vai entender ao que ela veio. Então assim, gente, gostei bastante da história. Não é um 5 estrelas, né? Não assim, ai, blow my mind, né? Não fez nenhuma assim grande comoção na minha cabeça. Mas eu achei uma história bem interessante, sim, valeu muito a leitura. Indico para vocês, para quem não conhece Asimov, eu achei que foi uma boa porta de entrada para esse autor. Eu até agora botei na minha lista de desejos lá da Amazon o livro do Império Romano, botei a série do Eu, Robô, né? E tem uma outra, um box que é uma duologia, que é o Homem Bicentenário, porque eu não li, eu só vi o filme. Eu quero ler essa história, e tem um outro livro, alguma coisa com a noite, se eu não me engano, e que é uma duologia que tem lá também. Eu quero todos agora. Não sei quando eu vou ler, mas eu quero todos. E é isso, pessoal. Gostei bastante. E outra coisa, curiosidade que eu descobri, filmaram, né? Adaptaram para as telas, né, de cinema em 1987. Foi uma produção russa dirigida por Andrei Yermach, né? Não devo estar pronunciando certo, mas é isso. E foi uma produção russa, né, que fizeram desse livro, dessa história, dessa obra, baseada nessa obra, mas eu não assisti. Eu acho que dificilmente a gente vai encontrar um lugar para assistir isso aí, né? Mas só para vocês saberem que existe. E foi assim, foi perfeito pro que eu queria, sabe? Mudar o ambiente assim da minha cabeça de miseráveis, de vikings, de coisas mais complexas, né? Isso aqui foi uma história mais leve, apesar do tema, assim, na verdade, não ser tão leve, mas foi uma historinha mais gostosa, mais rápida, mais fluida, mais leve, serviu ao seu propósito e foi uma leitura bacana. Serviu muito para eu conhecer este autor. E é isso, pessoal. Não deixem de deixar seu curtir aí, de se inscrever no canal. Mais uma vez, lembrando a nossa leitura conjunta que começa amanhã. Vem participar com a gente, vocês não vão se arrepender. E é isso, até a próxima. Tchau, tchau.